Pedir aos irmãos que abram comigo as suas Bíblias em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos, capítulo 14, versículo 38. E assim diz a palavra do Senhor: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, hoje eu venho falar sobre tentação. Poder sentar, amém? Propício para um culto, de família, a gente está falando sobre tentação, porque nós, como casais ou como filhos, sempre estamos passando por algum tipo de tentação na nossa vida. Então é um motivo de a gente estar em alerta, porque o mundo ele traz muitas tentações sobre a vida dos casais, sobre a vida dos filhos. Então aqui, a primeira frase que eu tenho que trazer para os irmãos é o seguinte: tentações são e sempre serão parte da vida humana. Você quer vencê-las? A Bíblia dá a chave para você entender e vencer as tentações diárias. Então a tentação ela sempre vai fazer parte das nossas vidas. Nós a todo momento estamos sendo provados, seja por Deus ou pelo diabo, a sermos aprovados ou desaprovados por Deus. E na Bíblia fala em Mateus 6,13 o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, nessa realidade, o pecado mostra que a tentação é inevitável. É inevitável que nós sejamos tentados pela nossa própria cobiça, ou até mesmo pelo diabo. Até Jesus voltar, nós seremos sempre pecadores por natureza. Na realidade, existem duas fontes de tentação. A primeira é a nossa própria natureza humana. A nossa própria natureza, porque na Bíblia fala o seguinte, em Mateus 15, não precisa abrir, em Mateus 15, no capítulo 15, versículo 19 e 20, fala: porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e são essas coisas que contaminam o homem. Então o homem por si só ele já se contaminou, desde Adão e Eva. Lá quando Adão e Eva estavam lá no jardim, e houve o primeiro pecado, Então houve esse pecado por natureza do homem. Então é o seguinte, naturalmente nós somos pecadores por ações que são simplesmente uma sintonia, uma passagem para o nosso nível genético. Mas a segunda fonte que agrava essa situação são as tentações que Satanás e seus agentes lançam contra nós. Então, a primeira tentação é quando a gente é tentado por nós mesmos. Segunda tentação é quando Satanás ele quer tentar a nossa própria vida. E aí vem o seguinte, lá em Efésios 6,16 fala o seguinte, que no deserto, por 40 dias, sendo tentado pelo diabo, essa passagem está em Lucas 4, 1, 2, E Paulo também nos convida a vestir o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo, e está em Efésios 6,16. Então, nós estamos sempre recebendo tentações, mas nós temos que nos revestir de toda a armadura, diz a palavra de Deus lá em Efésios. E o que apaga todos os dardos inflamados do inimigo é o escudo da fé, amém? E Satanás ele utiliza circunstâncias, pessoas, ocasiões, as nossas próprias fraquezas para poder tentar nos atingir e nos influenciar, não só verbalmente, mas tentar nos afastar de Deus com o pecado. A tentação ela precede o pecado. Na realidade, quando nós somos tentados, nós ainda não pecamos. Pelo contrário, nós estamos sendo tentados, mas naquele momento, se a gente começar a dar lugar àquela tentação, nós vamos acabar conceber o pecado. Por isso, a primeira coisa que precisamos entender é que a tentação é inevitável. Logo, não é pecado. Deus não vai condenar você por ser tentado. Você não precisa pedir perdão a Deus por ser tentado.
Além disso, Deus não vai permitir que Satanás e seus anjos lancem sobre você tentação mais forte do que a gente possa aguentar. Isso está escrito na Bíblia. Em 1 Coríntios 10, 13, fala o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, nós podemos ficar tranquilos, porque se estamos em Deus, pode vir sobre nós a tentação, mas Ele provê também o escape. Amém? Porém, pecamos quando acalentamos deliberadamente essa tentação. Quando começamos a receber a tentação e começamos a pensar nela de uma forma diferente, começamos a arquitetar algo para poder pecar, é aí que começamos a dar lugar a conceber um pecado. No momento que a gente está sendo tentado, a gente não ainda cometeu o pecado ainda está sendo concebido ainda. Então você começa a ter pensamentos, e aí o que acontece? Hoje de manhã até o nosso pastor estava falando sobre o coração. O nosso coração, ele é enganoso. Então tudo começa aqui, no nosso coração. Se eu der lugar a um pensamento ou alguma coisa que vai trazer a gente algo que possa vir a pecar, isso pode se tornar um pecado mortal. Mas se você evitar que isso venha entrar no seu coração, essa seta, essa tentação, com certeza Deus não vai deixar que isso venha gerar em você um pecado. Então, mesmo que você tenha cometido um ato pecaminoso, quando consideramos os prazeres supostos, o benefício de ceder ao pecado, quando acariciamos esses pensamentos. E a Bíblia fala o seguinte: aquele que se irá contra o seu irmão e guardar mágoa contra ele, mesmo tendo dito que perdoou, e aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, ele já pecou. Então, às vezes, a gente pensa sobre pecado que a gente precisa conceber o pecado, mas, na realidade, quando a gente pensa em algo que é pecado, a gente já pecou. Então, a gente tem uma ideia diferente do que é pecado. Mas, a partir daí, o ato pecaminoso e suas consequências são manifestação externas das atitudes internas que já acalentamos no nosso coração. Ou seja, você já prevê como você vai pecar antes de você pecar. Você esquematiza na sua cabeça. Você começa a pensar assim: não, o pecado podia ser assim, assado, podia ser, algo que você já vai idealizar na sua cabeça. O pecado não nasce de uma hora para outra. A gente primeiro é tentado, e se a gente começar a pensar sobre esse pecado vai acalentando, a gente vai começando a acariciar aquele pecado, aquele pensamento na nossa cabeça, e desse pensamento nasce o pecado. Outro aspecto para ser considerado é que Deus não tenta ninguém. Lá em Tiago 1,13 fala isso. Quem faz tal coisa é o diabo. Deus ele não nos permite alguma dificuldade que sobrevenha a fim de que a gente seja refinado, ou seja, transformado. Ele às vezes permite que nós passemos por alguma tribulação para a gente ser refinado. O fato de estarmos inseridos em um grande conflito não faz que os efeitos negativos do pecado fiquem expostos diante de toda a humanidade. Por isso, nós devemos nos posicionar contra as nossas tentações. De que forma nós podemos posicionar? Primeiro passo, nós devemos dar é de não darmos espaço, oportunidade que a tentação nos proporciona. A gente tem que reduzir os espaços para que essa tentação ela não venha surtir efeito nas nossas vidas. E como podemos fazer isso? Nós precisamos vigiar nossos olhos, vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E Salomão foi muito sábio quando ele disse o seguinte, que sobre tudo o que deve se guardar, precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Nosso pastor hoje de manhã estava falando sobre isso também, que nós precisamos guardar o nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. Reivindicando a sua honestidade perante os seus amigos, outra forma de você evitar que essa tentação.
Entendeu? Reivindicando a sua honestidade perante seus amigos. Ou seja, mostrar quem nós somos. E aqui Jó fazia o seguinte, ele fazia uma aliança com os seus olhos. Em Jó 31 fala que Jó fazia uma aliança com seus olhos, como pois os fixaria numa donzela. Ele falou, como é que eu colocaria meus olhos numa donzela se eu fiz uma aliança com Deus e eu não posso olhar para uma donzela, ou seja, eu não posso olhar para uma mulher, eu não posso cometer um adultério. Se você desejar vencer o pecado, não vá a lugares, não dê ocasião a pensamentos e imagens que possam levar à tentação. Tudo que a gente sabe, que a gente, assim, cada um conhece a si próprio, cada um sabe aonde pode cair, aonde pode errar. Então, quando você já conhece como você fica difícil de você estar num lugar que o pecado vai atrair você e você ir para esses lugares. Então, nós devemos evitar certos lugares, evitar dar espaços para que o inimigo venha atuar na nossa vida. E isso é importante, né? Evitar ver imagens, né? A televisão hoje está aí para trazer muitas coisas negativas para dentro do nosso lar. Então, às vezes, as imagens, elas minam o nosso coração. Então, exercite a sua mente a pensar nas coisas que são lá do alto. Lá em Colossenses 3, 1, 2, fala sobre isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso fala em Filipenses 4, 8. Então, nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Nosso irmão Bruno deu um exemplo maravilhoso aqui sobre que nós precisamos conhecer o que é verdadeiro para não realizar aquilo que é falso nas nossas vidas. Então, não precisa que você venha a conhecer o pecado para você fazer aquilo que é certo. Nós podemos fazer aquilo que é certo sem cometer os pecados. O estudo diário da Bíblia e a prática da oração são formas de desenvolver um relacionamento dinâmico e ativo com Deus. Então, todos os dias nós temos que ter um relacionamento mais estreito. Isso ajuda a fechar nossas brechas, ajuda a fechar aquilo que pode nos atrapalhar, amém? E ao exercitar a nossa mente com coisas de Deus, o Espírito habilitará a ouvir a sua voz e ajudar a discernir o que é bem e o mal. Então, quando a gente exercita a nossa mente, isso vai cauterizando contra esses ataques do inimigo. Quando você está empenhado em ler a palavra, buscar em Deus uma direção, isso vai te dando forças para você lutar contra o pecado, lutar contra a tentação. Agora, se nós alimentarmos a nossa mente com a televisão, com coisas desse mundo, com coisas que não provêm de Deus, aí as coisas vão caminhar para que você ceda às tentações na sua vida. Amém? E não vá em lugares impróprios, né? Mas uma forma de a gente evitar, que a tentação, que a gente venha cair em tentação, se a gente vai em lugares impróprios, há a possibilidade muito maior de a gente cair. Então é bom a gente evitar esses lugares impróprios. Nem assista a coisas impróprias também. O termo impróprio define tudo aquilo que possa levá-lo a cair. Então, tudo que você entender como impróprio para você é porque essas coisas vão levar você a cair. Então, é bom que nós evitemos essas coisas. Você conhece as suas fraquezas. Então, logo, faça um plano estratégico com Deus e ajude a evitar essas situações. Nós precisamos idealizar um plano para poder evitar que a gente venha a cair em tentação. É claro que as tentações virão fora de ocasião. Existem momentos que a ocasião não é propícia e a gente é pego de surpresa por alguma tentação. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra, isso não vai nos atingir. Porque a gente pode estar, de repente, ser pego de surpresa, mas se nós estivermos firmes, lendo a palavra, buscando em Deus, nada vai nos atingir. Amém? É claro que haverá situações inevitáveis, onde você vai ter que lidar com as tentações.
E, para isso, busca atividades, pensamentos alternativos, né? Tinha uma história de José, que quando José estava lá na casa de Potifar, e foi tentado, todos conhecem, e foi tentado pela mulher de Potifar, ele não encarou a tentação, ele fugiu, ele teve que fugir, porque ele já estava sendo tentado há algum tempo. E se ele desse lugar àquela tentação, ele iria cair, porque há dias a mulher de Potifar já estava tentando ele e tentando fazer com que ele pecasse, que ele caísse. Mas José teve qual a reação? De fugir. Então, existem momentos que a gente não tem que encarar a tentação, a gente tem que fugir dela, a gente tem que correr dela. É claro que, para isso, nós devemos buscar algumas atividades, alguns pensamentos para evitar com que a tentação venha até nós. Por exemplo, se você está sozinho em casa, e isso leva a alguma tentação, saia para fazer um exercício físico, e quando você se exercita, você conversa com Deus a respeito do problema que você está enfrentando. Que às vezes nós não temos forças, e não conversamos com ninguém sobre o que nós estamos passando. E às vezes, quando você está ali sozinho, é um momento propício para, às vezes, você cair numa tentação. Então, quando você estiver sozinho, você achar que vai cair numa tentação, sai, vai fazer um exercício, vai fazer uma leitura, vai fazer alguma coisa para poder tirar o foco daquela tentação. Amém? E se a mente não consegue se desvincular disso, busque uma atividade prazerosa que vai exercitar a sua mente para outro caminho. Algo bom para vencer as tentações também é fazer o bem aos outros. Às vezes, quando você se dedica, aqui nós temos na nossa igreja vários ministérios, né? Inclusive o do presídio e de autoajuda. Então, quando você se envolve na obra, você também evita com que a sua mente venha estar focada na tentação. E evita e fecha as brechas para que o inimigo venha atuar na sua vida. Então, nós não somos ativistas na casa do Senhor, pelo contrário, nós queremos, é importante que nós se envolvamos na obra do Senhor, até porque para que a gente venha fechar essas brechas, para que as tentações não venham nos atingir. É importante entendermos que a nossa luta não é para vencer a tentação, e nem para cair no pecado. A nossa luta deve ser para estar sempre mais perto de Jesus, por meio da oração e do estudo da palavra. Então, não adianta, a gente não precisa, para vencer a tentação, ficar querendo criar um plano mirabuloso. Não tem fórmula mágica para a gente poder não cair em tentação. O grande problema é que a maioria das pessoas pensa o seguinte: até onde eu posso ir e não cair num abismo? Às vezes a pessoa Deus está dando uma oportunidade, até para que a pessoa ela se entenda que, se ela continuar por aquele caminho, ela pode ir para a morte. E muitas vezes a pessoa está achando que está tudo dando certo, como o pastor Ronaldo estava pregando. Às vezes, está tudo dando certo na nossa vida, está tudo tranquilo, e a pessoa está pecando, e a pessoa está achando que está tudo bem. Mas não é isso, é porque Deus está dando uma oportunidade para a gente mudar, para a gente poder ter uma atitude diferente diante de uma tentação, ter uma atitude diferente diante do pecado. Então, nós precisamos ficar mais perto de Cristo. De que forma a gente fica mais perto de Cristo? É fundamental, pois, ao lado de Jesus, nós estaremos protegidos dessas tentações. E quando vier a tentação, por influência de Satanás ou pela lei do pecado, a nossa própria carne, o que nós podemos fazer, diante dessa situação? Precisamos orar a Deus no momento exato e abrir o jogo com Ele. Às vezes, vem uma tentação sobre nós e nós ficamos alimentando essa tentação. Mas quando a gente abre o jogo com Deus e fala: Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso que o Senhor venha me ajudar a vencer essa tentação, eu não estou suportando, eu não estou aguentando, eu vou acabar cedendo. Então, Senhor, me ajuda. Você ora a Deus naquele momento, pede o auxílio de Deus naquele momento. É difícil, às vezes, vencer uma tentação. A gente está falando de tentação, às vezes,
Para uns é a bebida, para outros é o cigarro, para outros é o vício, para outros é a pornografia, para outros é imoralidade sexual. Cada um sabe aonde tem alguma tentação. Mas outra forma de você vencer é não alimentando esse desejo pecaminoso quando ele vier na sua mente. Então, quando vier à sua mente algum desejo de pecar, de fazer alguma coisa errada, então não alimenta esse pecado. Quando a gente começa a alimentar com você vendo coisas que não procedem de Deus, ou imoralidades, ou coisas que você vai ver que vai te levar a pecar, é bom evitar essas coisas. Afaste-se da tentação o mais rápido possível. É outra forma de você vencer a tentação. Você tem que se afastar, como José fez. José, ele se afastou da tentação. Já que você se afastou, permita que o Espírito Santo continue lhe guiando em sentido oposto à tentação. Quando você se afastar, você tem que buscar o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele te ajuda a vencer as tentações também. Agora, como a gente pode resistir? Vamos lá. Vigie a sua vida. Observe se há portas ou brechas por onde você tem entrado na tentação. Feche as brechas agora. Às vezes nós damos brecha. Com alguma atitude, alguma coisa que sorrateiramente entra no nosso lar e a gente fala assim, isso não tem nada a ver. Às vezes uma palavra de maldição que a gente lança, isso dá uma brecha para o inimigo ele atuar na nossa vida. Então vamos vigiar essas brechas. Outra coisa que a gente tem que fazer é orar sem cessar. Ter uma vida constante de oração. Nós cantamos aqui, em fervente oração. Então nós temos que estar a cada dia, dia após dia, orando, pedindo a Deus para que venha fortalecer a nossa vida. Outra coisa é você cortar os maus hábitos. Você sabe quais as áreas da sua vida que mais estão vulneráveis e fracas, então fuja do pecado. Entendeu? Então não vamos baixar nossas guardas, vamos cortar esses maus hábitos. Às vezes nós temos hábitos ruins que acabam fazendo com que nós caímos em tentação. E na Bíblia também fala sobre aquilo que a gente alimenta mais, nós temos o poder de decidir entre aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Então a gente tem essa oportunidade de poder escolher aquilo que nós vamos alimentar na nossa vida, se é a nossa vida espiritual ou se é a carne. Peça ajuda e sabedoria de Deus. Talvez atitudes drásticas deverão ser tomadas. Dizer não à corrupção, desequilíbrios, excessos, ganhos honestos, terminar um relacionamento que faz mal, bloquear sites pornográficos, deixar que amigos que induzem a práticas reprováveis, abandonar vícios. Às vezes tem amizades que realmente nos tiram do propósito de Deus, principalmente casais, que às vezes você está se relacionando com o seu esposo, com a sua esposa, e às vezes você tem amigos fora, amigo da academia, amigos do trabalho, e esses amigos muitas vezes não têm a mesma visão que nós temos. Então eles às vezes nos levam a influenciar para coisas negativas. Então nós temos que nos afastar dessas amizades. Às vezes a amizade está querendo nos tirar do propósito, que é a família. E muitas famílias são destruídas, porque às vezes a esposa, o marido não vigia, e acaba dando lugar a amizades que não deveria ter no casamento. Então, são coisas que a gente precisa evitar, irmãos. Fale com alguém maduro na fé, um pastor, um discipulador, sobre as suas dificuldades nessa área. Peça ajuda em oração. Então, é importante nós buscarmos ajuda, porque pode ser tarde demais quando você, às vezes, pensa que você está vencendo a tentação, mas, às vezes, você já está quase concebendo o pecado, e aí você precisa chegar perto do seu pastor, do seu líder, e falar, eu preciso da ajuda, eu preciso de uma ajuda em oração,
porque eu não estou aguentando mais, essa tentação está muito grande na minha vida. Eu preciso de uma ajuda espiritual. Então, fale com alguém que pode te dar um conselho de verdade. Não fica comentando os seus problemas com um amiguinho ou com uma pessoa que não vai poder te dar um conselho sábio. Mas procura um conselho com um homem de Deus, com uma pessoa que realmente vai fazer diferença na tua vida. Siga as recomendações de Tiago 4,7. Obedeça e submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, mais uma vez, Deus tem falado sobre obediência e submissão a Deus. Quando a gente obedece a Deus e se submete à vontade dEle e resiste ao diabo, não há tentação que resista a essa situação. E aí nós chegamos na palavra que nós lemos. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia fala também que aquele que está de pé vigie para que não caia. Então, muitas vezes nós estamos de pé, mas somos alvos de tentações, somos alvos de errar, de cair em pecado. Então, nós precisamos estar firmes a todo momento, sempre buscando em Deus a direção, para que essas tentações elas não tenham poder sobre a nossa vida. Então, é realmente libertador quando nós aprendemos a dizer que não à tentação. É difícil, às vezes, dizer não para... É fácil dizer não para aquilo que você não gosta, mas quando você tem um prato que você gosta na tua frente, principalmente uma coisa que você gosta muito, é muito difícil, às vezes, você dizer não. Então, quando você tem algo que toca você, que mexe com você, é difícil você dizer não. Mas Jesus deixou um alerta importante para os seus discípulos: vigiar e orar. Então, além de tudo isso que eu falei, nós precisamos vigiar e orar. Os discípulos, em certo momento, eles começaram a dormir ali. Eles começaram a dormir e Jesus falando com eles: não durmam, vigiem, fiquem alertas. E Jesus passando aquele momento crucial ali no Getsemane, e super triste, precisando de que eles ficassem alertas, e eles não vigiaram e não oraram. Então, nós precisamos estar a todo momento vigilantes, porque o inimigo ele não dorme, ele a todo momento ele está ao nosso derredor querendo nos derrubar. E quem está de vigia não perde o foco. Quando nós estamos vigiando, nós não perdemos o foco de não cair em tentação. É como se nós estivéssemos dirigindo. Quando nós estamos dirigindo, nós estamos com a atenção toda voltada para o trânsito, não é verdade? Então, quando nós estamos dirigindo, nós estamos olhando para frente, percebendo aqueles que estão fazendo besteira na rua. Então, a gente procura se desviar desses que estão fazendo besteira na rua. Quando a gente não está atento ao trânsito, o que acontece? Às vezes a gente acaba se acidentando, ou acaba atropelando alguém. Então, é importante estarmos de vigia. É importante estarmos ligados, a todo momento, alertas. E a oração atua como uma arma para atacarmos e nos defendermos desse perigo constante. Quando oramos constantemente, nos mantemos conectados a Deus, recebendo dele forças para vencer o maligno e os nossos maus desejos. Então, como é que a gente pode atuar nesse tocante? Fiscalizando sempre a nossa vida, examinando o nosso coração, conhecer as nossas fraquezas, buscar nos fortalecer em Deus, Não vale a pena a gente se colocar em situações que você sabe que provavelmente você vai cair numa tentação. Sansão, ele experimentou esses limites e fez cedência aos seus desejos e adotou um estilo de vida reprovável. Infelizmente, ele pagou caro por isso, se tornando um escravo e inimigo, um escravo do inimigo, Nós conhecemos a história de Sansão, que cedeu às tentações de Dalila, e ali, houve toda aquela situação que cortaram os seus cabelos, e ele ficou fraco, ele era um homem forte, ele não vigiou,
ele não orou. E o que aconteceu? As suas forças se foram. E nós sabemos da história. Mas essa era a mesma estratégia de Cristo Jesus. E ele garantiu a vitória. Nós precisamos nos apossar pela fé. Ninguém tem necessidade de se abandonar ao desânimo, ao desespero, e Satanás poderá chegar-se a nós com uma cruel sugestão. O teu caso é desesperado. Às vezes o inimigo ele joga para a gente assim, o teu caso não tem jeito. Essa fraqueza que você tem aí, não tem jeito. Você vai acabar caindo, vai acabar cedendo mesmo. Então, assim, para que você está lutando contra essa fraqueza, se você sabe que você vai cair? Mas isso aí é uma voz do diabo, não ouça essa voz. Porque o inimigo ele vai tentar a todo momento, te cutucar, falar que você não tem condições de vencer a tentação, mas a nossa esperança está em Cristo, amém? A nossa esperança está em Cristo. Deus nos manda vencer as nossas próprias forças. Pede-nos que nós chegamos bem estreitamente a Ele. Seja quais forem as dificuldades sobre qual passamos, vamos nos submeter a Ele, porque Ele está à espera para nos libertar. Irmãos, já estou chegando ao fim dessa mensagem. Eu queria só falar para vocês o seguinte: é possível sim vencer a tentação. Eu não sei qual é a tentação que você tem passado no seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente familiar, mas eu tenho uma resposta para você. Deus, Ele pode nos ajudar a vencer todas as tentações. É Ele que nos capacita, é Ele que nos sustenta. Então, se você tem algo que você é tentado diariamente, entregue isso para Deus, entregue isso na mão de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai estar te ajudando a vencer essas tentações. Como cantamos aqui, todo dia o pecado vem, e nos chama, todo dia vem as tentações e nos chama, mas se nós escolhemos Deus, vamos escolher Deus todos os dias, vamos nos entregar a Ele, vamos buscar mais a presença dEle, vamos ler mais a palavra, vamos fazer mais o culto doméstico, vamos fechar as brechas, e com certeza Deus vai fazer a sua parte. Se nós fizermos a nossa parte e escolher Deus todos os dias nas nossas vidas, com certeza a tentação ela não vai vencer as nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar em cima dessa palavra. Se você foi tocado de alguma forma por essa palavra, você não precisa vir aqui na frente, mas você pode colocar a mão no seu coração, nós vamos estar orando. Queria pedir a ajuda do Asaf. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor Deus, ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas. Perdoa-nos, Senhor, por dar lugar a tantas coisas que te desagradam. Nos ajuda, Pai, a melhorar, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter uma vida diferente. Pai, purifica a nossa mente, os nossos olhos, Pai, o nosso coração. São tantas coisas que precisamos abandonar. Ensina-nos, ó Pai, o Teu caminho perfeito. Em Jesus Cristo, para que sejamos mais parecidos contigo, ó Pai. Ajuda-nos a estar atentos e em oração todos os dias. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Pai, aquele que, Senhor, reconhece diante de Ti, ó Pai, nessa noite, que não tem forças, ó Pai, diante de uma tentação, diante de alguma coisa que, Senhor, tem tentado, alguma pornografia, o adultério, já está sendo, Senhor, tentado por alguma mulher no seu trabalho, ou por algum homem, alguma amizade que tem tentado influenciar negativamente a sua vida, Senhor. Há poder no Teu sangue,
Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha com a tua mão poderosa, Senhor, e venha repreender todo o dardo inflamado do inimigo, Senhor, contra essas pessoas. E, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, toda influência negativa também sobre a vida dos nossos filhos, ó Pai, nessa noite. Aqueles coleguinhas que têm trazido ideologias, ó Pai, que têm trazido, Senhor, coisas, Senhor, para tirar, afastar os nossos filhos dos seus caminhos. Nós te pedimos, ó Pai, há poder no teu sangue, ó Pai. Os nossos filhos são herança do Senhor. Nós não deixamos, ó Pai, que o inimigo venha, Senhor, ter primazia na vida dos nossos filhos, ó Pai, porque eles são do Senhor. E, Senhor, nós te pedimos, nós clamamos essa noite, Pai, para que possamos ter forças, que o Senhor possa nos revestir, ó Pai, de toda a armadura, que o Senhor possa nos revestir, ó Pai, para, Senhor, encararmos, Senhor, toda e qualquer tentação que vier sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome do teu Filho amado, eu te oro, Senhor, e te peço por cada um aqui, que, Senhor, colocou a sua mão no seu coração, e, Senhor, identificou algo que precisa mudar na sua vida, esse ponto de fraqueza, que na tua palavra diz que, na nossa fraqueza, que se aperfeiçoa a sua força, ó Pai, e que, Senhor, nós possamos, ó Pai, buscar essa força em Ti, Pai, buscar em Ti, Senhor, uma força que é, Senhor, inigualável, ó Pai, para, Senhor, vencermos toda e qualquer tentação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.